poder. Em nome de Jesus, nós entregamos essa conexão destino diante do teu altar. Eu coloco a vida da pastora Patrícia nas tuas mãos. Os sonhos, projetos, tudo que ela tem devotado diante do teu altar. Usa a tua serva. Senhor, eu sei que já colocaste algo no coração dela, Deus, para as nossas vidas. E que venha a ser maravilhoso para a honra e glória do teu nome. Toma a minha vida, toma a conexão, toma o teu povo que já adentrou, toma os projetos de cada um. Senhor, em nome de Jesus, movimenta as águas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Usa, Deus. Fala, Deus. Movimenta as águas, Deus. Para a glória do teu nome. Oh, aleluia. 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 Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora amada, que batalha travada foi essa? Até eu sofri aqui. Boa noite, gente, graça e paz. Quando a pastora Débora falou, amiga, onde que eu entro no ao vivo? Vocês não sabem a batalha travada nos bastidores, gente. Só a pastora Patrícia para me acudir. Oh, Jesus. Minha xará, pastora Débora Brasil, glória a Deus, seja bem-vinda, meu amor. Poliana, sejam todas bem-vindas. Gente, tem muitas conexões aqui, tem vários estados. Tá lindo, tá florido demais. Pastora amada, é um prazer te receber, você sabe disso. Somos da Aliançadas e é uma honra. Eu sei que Deus já preparou algo, Deus já colocou a palavra rema no teu coração para as nossas vidas. Então, assim, deixa Deus te usar. Fique à vontade. Deixa eu me concentrar aqui. Fique à vontade, minha amada. Glória a Deus. Paz, povo mais feliz da terra. Povo bendito e santo, boa noite. Que a bondade do Senhor esteja cobrindo a sua vida neste momento. Que a graça de Deus seja o teu guarda fiel à direita e à esquerda da tua vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro esteja te cobrindo completamente nessa noite. E você, a sua casa, a minha casa, a casa de Débora, estejam cobertas com o sangue do Cordeiro, guardadas e escolhidas de toda retaliação, ou colisão das trevas, porque nesta noite o Senhor me deu uma palavra acerca de recomeço. Pastora Lu, Deus abençoe, pastora Lu, bem-vindo. Glória a Deus. Nessa noite, amiga, Deus me deu uma palavra acerca de... Eu vi, eu falei assim, Senhor... Aí estava lá, conexão destino, tempo de recomeço. E eu falei assim, Jesus, tempo de recomeço. E o Senhor me levou para a vida de alguém que tinha toda uma história de vida e que, por uma situação, ele foi obrigado a recomeçar. Meu Deus. E ele estava estabelecido nesse recomeço dele, nesse novo momento da história. E aí o Senhor vai e faz ele regressar para o lugar do revés, para que todos possam ver aquilo que Deus fez na vida dele. Porque o recomeço que Deus deu a esse homem seria também a manifestação do recomeço para uma nação. O nome dele é Moisés. Oh, Deus, coisa linda! Vamos ler livro de Êxodo, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 3. Êxodo 3, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu
serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E no capítulo 4, no versículo 18, diz assim o texto: Então foi-se Moisés, Êxodo 4, 18. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Ô, glória! Essa palavra é uma palavra muito tremenda, gente. Vitorino, bem-vindo, amigo. Deus abençoe. Povo lindão que está aqui, pessoal que me segue aí, ó. Deus abençoe, eu não vou conseguir ver todo mundo. Deus me deu uma palavra para compartilhar acerca da história de Moisés. Isso foi tão lindo. Porque todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés é aquele que nasceu debaixo de uma marca, o de ser o libertador de Israel. Foi aquele que, no meio de uma geração de crianças que foram mortas por ordenança de Faraó, porque quando Moisés nasceu, Faraó ficou sabendo pelos adivinhos, pelos magos, pelos encantadores do Egito, que estava chegando o tempo, e esse tempo era aquele em que nasceria um menino, porque havia uma profecia no meio do povo de Deus, no meio dos israelitas, ou como eles chamavam no meio dos hebreus. Havia uma profecia de que nasceria um menino e que esse menino seria o libertador de Israel. Seria aquele que Deus usaria para arrancar Israel da dura e cruel escravidão que Faraó impunha ao povo do Senhor. A verdade é que quando o povo de Deus desceu para o Egito, não desceu para ser escravo. Desceu para receber livramento. Desceu para receber cuidado. Porque quando desceu ao Egito, desceu quando José era governador do Egito. Desceu no período da fome. Os seus irmãos desceram e José criou uma situação para que Benjamim também fosse levado ao Egito e depois fez tudo isso para poder se revelar aos seus irmãos que ele era o jovem que um dia havia sido vendido, mas agora havia sido elevado pelo Senhor a governador do Egito. No Egito, depois de Faraó, não havia ninguém, só havia José. Ô, Jesus. E José mandou buscar seu pai e toda a casa de seu pai e toda a família de José, seu pai e seus irmãos, desceram para morar no Egito com honras de família de um chefe de Estado. Porém, as 12 tribos de Israel, que na época não eram 12 tribos, eram apenas 12 homens, 12 jovens, debaixo do patriarcado de agora Israel, antes Jacó. Esses 12 homens viram as suas famílias crescer dentro do Egito. E cresceram de tal forma que o tempo se passou e chegou a se levantar um faraó que não conhecia a história daquele povo, como aquele povo chegou no Egito. E eu já quero começar dizendo para você que ainda que não saibam como você chegou até aqui, ainda que não entendam como você chegou até aqui, ainda que achem que a unção, que a graça, que o ministério, que a palavra, que a revelação, que tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida, caiu de graça, de paraquedas no seu colo, porque não conhecem a sua história, não sabem como você chegou, não sabem quem foi que te trouxe,
Fica tranquilo, Oh, porque Deus. aquele que te trouxe, ele não esquece a tua história, ele sabe muito bem como é que você chegou, ele sabe muito bem como é que você cresceu, e ele mesmo tem tido cuidado de te preservar na terra. Então, ainda que se levante um faraó para dizer, não sei de onde saiu, não conheço, não sei quem é esta, não Meu sei Deus. quem é este. Oh, Fica Jesus. tranquila, que aquele que te levantou sabe. Aquele que andarabacia, que te confiou Glória. o ministério sabe. Ele não esqueceu, não. Aleluia. Não Oh, esqueceu. Jesus. Homens podem dizer, não É, sei de onde saiu. é Não verdade. conheço. Não recebo essa unção. Não faço conta de quem é essa pessoa. Fica tranquilo. Eu não estou fazendo questão de que homem nenhum faça conta de quem eu sou. Porque se o Eita. céu fizer conta de quem eu sou, até quem não quer me receber vai ter que abrir a porta e dizer que Deus é na minha vida. Aleluia. Eita, Jesus. Então fica tranquilo. Fica tranquila. Se alguém não recebe teu ministério, o importante é que aquele que te deu o ministério vai abrir as portas que ele designou para você. E lá você vai ser reconhecido. Glórias a Não se Deus. preocupe. Sempre vai ter na terra gente que desonra, mas também sempre vai ter na terra gente que honra. Sim. É Se forte, ocupe Brasil. aqueles que honram. Aqueles que desonram, deixa na mão do Pai. Quem trata com gente que não conhece princípio de honra é o próprio Deus que criou e preserva esse princípio. Sim. Então aquele povo desceu num número muito pequeno para o Egito. Uma família de um pai, com as suas concubinas e a sua esposa, que ainda estava viva, Lia, porque Raquel já havia morrido há muitos anos. Seus 12 filhos, que tinham já constituído família, mas que não se multiplicaram e que se multiplicaram dentro do Egito. E com isso eu quero já liberar uma palavra para você. Tem gente que diz que no deserto não tem crescimento. Tem gente que diz que no deserto não tem porta aberta, que não tem vitória, que deserto é só escola, só lugar de passagem. Engraçado. Eu vi Abraão vivendo 25 anos no deserto. E nesses 25 anos no deserto, peregrinando de um lado para o outro, ele não passou, não. Ele viveu no lugar das suas peregrinações, 25 anos, até que Isaac nasceu. E nesses 25 anos que Abraão viveu no deserto, antes de Isaac nascer, eu vejo Deus enriquecendo Abraão. Eu vejo Deus prosperando Abraão. Eu vejo Deus dando um nome para Abraão, num ponto de que quando teve guerra, reis chamaram Abraão para vir lutar junto com eles. Porque sabia que Abraão tinha um Deus que cuidava dele, que não permitia que Abraão perecesse. Então, Abraão, no deserto, ganhou nome e reputação. E muitas vezes a gente fica olhando para o deserto assim, Senhor, me arranca desse deserto. Senhor, me arranca desse deserto. Quem sabe não é nesse deserto que Deus está preparando um tempo de honra para você. Para quando você sair de lá, você já sair com o nome e com uma reputação. Gente que não sabe lidar com o deserto, não está pronto para sair de lá com o nome e com reputação. Abraão viveu 25 anos até Isaac nascer. Até Isaac nascer, Abraão era guardado por Deus, guiado por Deus, enriquecido e prosperado por Deus. A casa dele recebia livramento e escape. Mas quando Isaac nasceu, quem olhou para ele disse assim, olha, o Deus dele prosperou ele no deserto. O Deus dele enriqueceu ele no deserto. O Deus dele deu para ele um nome e uma reputação no deserto. E agora Deus deu para ele descendência dentro do deserto. Pelo amor de Deus, acorda. Deus te prospera onde Ele quiser. Ele te prospera em Canaã, Ele te prospera no deserto. Ele te prospera no vale, Ele te prospera no monte. Verdade. Porque o filho de Abraão, quando foi desentulhar poços, que os filisteus falaram, não, esse poço aqui é nosso, ele foi para meu Deus do céu, ele desceu para o Vale de Gerar, e lá no Vale de Gerar ele cavou poço, prosperou e colheu o que ninguém colheu. Ah, Jesus! Meu Deus! Quando o Senhor quer te abençoar e te prosperar, o lugar é irrelevante. Porque o nosso Deus ele tem domínio sobre todo e qualquer lugar. A geografia terrena
está submissa ao poder de Deus, porque, meu Deus do céu, isso é muito forte, a geografia espiritual pertence ao Senhor, então não tem geografia terrena que possa ser um lugar inalcançável para que Deus possa honrar você na terra. Meu Deus! Ô, Jesus! Aquela família desceu para o Egito, e ali no Egito, a família de Israel, as 12 tribos se formaram e prosperaram. Presta atenção, quando eles desceram para o Egito, eles não eram 12 tribos, mas foi no Egito que as 12 tribos cresceram, se multiplicaram e se estabeleceram. Ô, Jesus, aleluia! Deus, quando quer te honrar, faz você ser honrado até dentro do Egito. Quando ele quer fazer você crescer, ele faz você crescer debaixo do olhar de Faraó. Ele faz com que até Faraó cuide e guarde você. Fica tranquilo, que se a tua casa é Israel de Deus, ainda que aqueles que cuidam de você agora deixem de existir e se levante alguém que não quer cuidar, o próprio Deus vai continuar cuidando de você. Aleluia! Agora é necessário entender que cuidado de Deus não isenta você de adversidade. Olha aí! Você ser separado por Deus, escolhido por Deus para um projeto na terra, não isenta você de passar por luta e problema. Se levantou um faraó que não conhecia a raiz do povo de Deus, que não conhecia a raiz daquele povo estar no Egito. E ele começou a maltratar o povo, submetê-los à escravidão, e uma escravidão dura. E aquele povo mal alimentado, trabalhando de noite, ainda assim crescia. Olha aí. E crescia, e crescia. E quanto mais pesada era a escravidão, mais o povo multiplicava. Oh, Deus! Um amigo meu dizia assim, ó, crente é que nem massa de bolo, quanto mais tu bate, mais cresce, rapaz. Mais cresce. Faraó não conhecia esse segredo do povo de Deus. Quanto mais ele batia, mais Deus fazia o povo crescer. Aleluia. Cresceu tanto que o faraó falou assim, eles não podem ficar no nosso meio, vivendo no Alto Egito. Perdão, vivendo no Baixo Egito. Porque o Baixo Egito era onde haviam as planícies prósperas, frutíferas, férteis. Então, a casa de Faraó ficava na região do Baixo Egito por causa da facilidade de acesso às planícies férteis, mas também pela possibilidade de observar tudo o que estava ao redor. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e tiraram o povo de Deus do meio da população egípcia e separaram para eles um território chamado Gósen. Esse território não era próximo do Nilo. Esse território não era fértil. Esse território não tinha facilidade de água. E nós sabemos que lá, além de deserto, além de não ter muita água, ainda era um lugar onde tinha um sol escaldante de dia e um frio atroz à noite, porque todo deserto tem essa mudança de temperatura à noite. Sim. E mesmo nesse lugar separado, longe do comércio, longe de tudo que eles tinham acostumado a desfrutar no meio do Egito, ainda assim nesse lugar separado, quente, sem água, e com a terra que não era fértil, ainda assim eles continuaram crescendo. Crescendo. Oh, Jesus! Faraó se assustou. Quando ouviu a profecia, olha, no meio desses de Gósen, no meio desses que nos servem, porque no Egito não se fazia nada de serviço inferior que não fosse feito por um hebreu. Não havia um egípcio servindo em funções inferiores. Todas as funções inferiores, função de cozinhar, de lavar, de cuidar de criança, de lavrar a terra, de fazer tijolo para construir as edificações monumentais de Faraó. Todos os serviços inferiores eram feitos por hebreus
e de maneira escrava, sem salário. Oh, Jesus. Exceto alguns hebreus que eram vendidos e que trabalhavam para o faraó. Eram muito poucos esses. A maioria era trabalho escravo. Mas é engraçado que eu vejo uma nação tão forte, tão poderosa, tão rica, a que tinha um dos maiores exércitos da terra. Não tem ninguém para fazer o trabalho de base, senão os hebreus. Oh, Deus. Presta bem atenção, as pessoas podem até ambicionar os lugares altos, mas se não tiver alguém para fazer o trabalho de base, o lugar alto despenca. Meu Deus, é forte. Você pode ser faraó, você pode ter coroa na cabeça, pode estar com os negocinhos de ouro lá, mas se não tiver quem te sirva, você vai ter que tirar teu corpinho do trono e vai ter que ir na cozinha pegar tua comida e tua água. Ou melhor, você vai ter que fazer a tua comida porque não tem quem faça. Oh, Se Deus. não tiver quem faça a comida, alguém vai ter que se levantar para fazer. Se não tiver quem sirva, alguém vai ter que se levantar para se servir. Se não tiver quem sirva de babá para as crianças, ou não tiver quem limpe, alguém vai ter que se levantar para cuidar das crianças e para limpar. Sabe o que isso me faz entender? Que, na verdade, quanto maior, quanto mais poderosos, quanto mais exaltados os egípcios se sentiam, na verdade, eles estavam perdendo a noção de que eles eram 100% dependentes dos hebreus. Porque até os egípcios pobres, até os egípcios mais pobres, tinham servos hebreus. Oh, Jesus! Oh, Deus! No Egito não se fazia um tijolo para uma obra que não passasse pela mão de um hebreu. O Egito se engrandecia, não era na força do seu próprio povo, mas se engrandecia na força do braço do povo de Deus. A glória! Presta bem atenção, podem até estar menosprezando você, mas tem gente crescendo porque Deus chamou você para fazer o trabalho de base. Olha aí! Tem gente chegando em lugares altos, sabe por quê? Porque existe aqueles outros que estão fazendo o trabalho de formiguinha. Sim, verdade. Só tem gente chegando lá em cima porque tem alguém por baixo fazendo os serviços que ficaram relegados para eles porque os que cresceram não querem mais fazer. É forte, hein? Mas Deus está dizendo que Ele próprio faz girar a roda. Aleluia! E aqueles que deixaram de evangelizar vão ter que voltar a evangelizar. Meu por quê? Deus! Porque você vai continuar evangelizando, mas você não vai mais fazer só isso. Porque o Senhor vai te projetar também. Olha aí! Você já lavou muito banheiro de igreja. Oh, Jesus! Tem gente que há muito tempo não sabe mais o que é pegar numa vassoura, mas vai ter que voltar a pegar para poder valorizar você que lava esse banheiro. Olha o mistério de Jeová aí. Tem muito faraó, tem muita gente com cabeça coroada, sentado, só querendo ser servido, esquecendo que o reino não é ser servido, o reino é servir. Olha aí. Glória. Vai ter que Glória. voltar para a escola de Jeová de novo. Vai ter que voltar a reaprender o que é mordomia cristã. Vai ter que abrir o olho para enxergar de novo que é necessário voltar ao princípio, voltar às primeiras obras para poder novamente readquirir sensibilidade espiritual de que o reino não é feito, meu Deus do céu, dos grandes, não. O reino é feito dos pequenos. É. Oh, Deus. Faraó, faraó, acorda. Esse tempo de viver de mordomia no trono está chegando ao fim. Meu Deus, que é forte. Eu sei que nessa história toda uma geração inteira de crianças morreu. Todas as crianças que nasceram no período de 2 anos e meio até a época que Moisés nasceu, todas essas crianças foram mortas pela ordem de Faraó. Porque já que havia uma profecia de que esse libertador ia nascer, Faraó tinha que ter certeza que essa criança não cresceria, que ela não seria o libertador que Deus chamou essa criança para ser.
porque ele precisava continuar tendo escravos e precisava continuar sentado no trono, vendo a sua nação crescer na força do braço de outro. Tem gente que quer crescer na força do teu braço. Meu Deus. Ô, Jesus. Deus vai te dar a tua terra para você trabalhar e você crescer na força do teu braço. Ô, Deus. E o teu trabalho que Deus está te confiando, crescer na força do teu braço. E Deus vai ensinar para os encostados, para os preguiçosos espirituais. Deus vai ensinar para eles que eles não poderiam ter perdido a sinceridade, a simplicidade e a humildade dos primeiros tempos. Ai. Oh, Deus. Oh, as crianças morrem, mas Moisés é preservado, porque a mãe dele, Joquebede, era ousada. Olhou para o menino bonito e falou assim: é ruim que vai morrer, hein? Eu, hein? Escondeu a gravidez o quanto pôde, mas depois que o menino nasceu, quando ela bateu os olhos nele, eu imagino que as pestanas de Joquebede bateu assim, ó. Ai, que coisa linda. Porque só quem gerou no ventre sabe o valor daquilo que nasceu. É verdade, é forte. Só quem gerou no ventre sentiu dores de parto, sabe a beleza que tem na face daquilo que foi gerado. Meu Deus, é forte, é forte. Presta bem atenção, pelo amor de Deus. O Pai te gerou no ventre da cruz. Ele sabe a beleza que tem em você. O Pai te gerou num ventre espiritual. É isso aí, Amábile, é o que eu ia falar agora. Você não morre assim, não. É. Você não morre assim, não, porque tem um Deus do céu que te guarda, que te preserva. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Não vai morrer, não vai cair, não vai perecer, não vai. Porque o Deus de Israel está levantando alguém na terra com ousadia e intrepidez para te esconder, para te guardar. E o nome desse alguém com intrepidez e ousadia é Jesus Cristo. Você está escondido na cruz. Aleluia. Faraó pode até querer ver você morto. Mas ele não sabe que a cruz é esconderijo. É. Ele não sabe. Mas a cruz é esconderijo. Ô, papai. O menino foi escondido por 3 meses pela sua mãe. Aí já não dava para esconder mais o menino. E ela confiou e creu que aquele que lhe deu graça para escondê-lo por 3 meses guardaria a vida dele. Colocou o menino numa cesta betumada e colocou dentro do... Meu Deus, que coisa linda! Colocou dentro do Nilo. E essa cesta betumada navegou em direção aonde a filha de Faraó estava tomando um banho com as suas servas. E ela achou o menino, se apaixonou por ele porque ele era bonito de verdade. Tu és lindo, Senhor. Ela olhou para aquela criança linda e se lembrou que o ventre dela era seco. Porque a filha de Faraó não tinha filhos. Isso é tão bonito. Alguém de ventre seco soube valorizar aquilo que havia se gerado em outro ventre. Eita, Jesus! Coisa linda! Sabe qual é a verdade? O nosso ventre pode até não ser seco, mas não é porque não foi gerado no meu ventre que eu não vou dar valor. Meu Deus, é forte, hein? Não é porque o ministério da Débora não é o meu ministério que eu não vou valorizar o ministério da Débora. Meu Deus, olha aí. Não é porque a Débora não é minha discípula, não foi gerada das minhas entranhas espirituais, que eu vou dizer que o ministério dela não presta. Jesus! Não. Eu tenho que reconhecer que aquilo que não foi gerado no meu ventre, mas foi gerado no ventre de Deus, tem tanto valor quanto aquilo que ele faz gerar no meu ventre. É, papai. Ô, Jesus. Eu preciso olhar para o meu irmão que está no reino, tanto quanto eu, servindo tanto quanto eu,
e olhar para ele e enxergar valor nele, tanto quanto eu enxergo valor em mim, ou até mais. Porque eu não sei o preço que ele pagou para poder estar ali do meu lado servindo. É. Aquela mulher tinha um ventre que não gerava, mas quando ela olhou para uma criança que foi gerada em outro ventre, ela valorizou. Aleluia. Ela abraçou a criança e falou: eis que agora é meu filho, e se chamará Moisés, porque das águas o tirei. Presta bem atenção. Isso é muito... Isso, gente, é tão forte. Presta atenção. Isso é tão forte. Aquela criança foi tirada das águas. E nós lembramos de Ezequiel, quando Ezequiel recebe instruções diante de um rio. Ele recebe instrução de entrar na água e ele entra e ele vai vendo que no tornozelo é pouco, que nos joelhos é pouco, que nos lombos é pouco, até que Ezequiel mergulha. E nós precisamos mergulhar no Senhor, mas todo mundo que mergulha do Senhor, em algum momento vai ser tirado das águas, para que todos que viram você saindo das águas sabem de onde você veio. Moisés era chamado, aleluias, tirado das águas, porque só foi tirado das águas quem nas águas esteve. Moisés era alguém encharcado das águas. Pensa bem, gente, numa terra seca, deserta, você é alguém que é tirado da água, você tem um diferencial. Oh, Deus! Num lugar deserto, todo mundo vive no seco. Mas Moisés era alguém que veio das águas para abençoar a vida daquela mulher. Ela olhou e falou: esse menino é muito especial. Ele não veio de uma sequidão, de uma casa de qualquer do Egito, não. Ele saiu de dentro das águas do Nilo. E para os egípcios, o Nilo era uma divindade. Quando ela viu aquele menino vindo no meio das águas, ela falou assim: existe algo de divino naquele menino. Presta bem atenção. Coisa linda. Ela acertou. Ela não acertou quem é que estava no menino, mas ela entendeu que aquele menino era especial e que ele era escolhido por uma divindade. Presta bem atenção. Deus está dando direção para que você mergulhe nas águas, porque no tempo que você sair das águas, quem te vê saindo das águas vai saber que é uma marca divina em você. Vai saber que você é diferente. Aleluia. Criado na casa de Faraó. Criado na casa daquele que buscou a sua própria morte. Porque foi o pai dela que deu ordem para que os meninos morressem. Sentou na casa de Faraó, comeu, bebeu, vestiu e calçou. Deus é lindo. Papai faz desse jeito. Foi educado lá dentro, amiga. Chamado de príncipe do Egito. Comeu muito melhor. Se alimentou e se fortaleceu dentro da casa de Faraó. Porque quando Deus quer te fortalecer e te alimentar, meu Deus do céu, Ele escolhe o lugar. E ainda que seja no território do inimigo, se Ele resolver dizer que você é especial lá dentro, você vai ser especial lá dentro. É forte, Brasil! Amiga, vê quanto tempo que eu tenho, pelo amor de Deus. Esse menino Jesus. se fortalece, príncipe do Egito cresce, é ensinado, alfabetizado nas letras egípcias e também em outras letras, em outras línguas, porque Moisés era poliglota. Aprendeu artes de guerra, porque todo príncipe egípcio precisava aprender a manejar espada. Isso é tão lindo, porque a gente pensa que um príncipe não precisa aprender a manejar espada, mas gente chamada para usar coroa tem que aprender a usar espada sim. É verdade. Ô, Jesus! Aprendeu a usar bem usada, amiga, senão fica difícil. Aprendeu tudo que tinha para aprender, se tornou um homem mega culto. Mas aí ele entendeu qual era a sua origem e começou a olhar para aquele povo que sofria com dó. Num ponto em que viu um trabalhador egípcio, um daqueles homens que tomavam conta, um exator, maltratando um hebreu.
E ele matou aquele homem. A verdade é que Faraó o recebera na sua casa porque era filho da sua filha. Mas depois Faraó descobriu a raiz desse menino hebreia. E quando soube que ele matara um egípcio, e no Egito, qualquer hebreu que matasse um egípcio era digno de morte, ao saber que Moisés matou o egípcio, aquilo ali foi a desculpa que ele precisava para que Moisés não estivesse mais na sua casa nem na sua terra. Mas mal sabia ele que aquilo que para ele era desculpa para tirar Moisés do Egito, para Deus era propósito, para que uma nova história pudesse ser escrita para aquele chamado por Deus para ser libertador. Glória! Por mais que ele amasse os hebreus, ele vivia no palácio. Por mais que ele entendesse que aquele era o povo dele, era o sacrifício daquele povo que mantinha a vida boa dele. E ele sabia, Faraó sabia, que em algum momento, ou a essência de Moisés ia falar mais alto, e ele ia ter um inimigo dentro de casa, ou a essência de Moisés não ia falar mais alto, mas também ele nunca seria um filho do Egito. A ordem que Moisés morresse saiu. Moisés foge. Gente, Moisés atravessou um deserto fugido. Não tinha carro para atravessar deserto. Não tinha Uber para atravessar deserto. Olha aí. Moisés não viajou com bagagem, levando alimento e água para vários dias. Ele deve ter levado um odre de água, um pouco de pão, comida para poucos dias, mas não para atravessar um deserto inteiro. Porém, eu creio que naquele deserto o Espírito de Deus impulsionou Moisés a caminhar. E mesmo com pouca água e pouca alimentação, ele conseguiu dar nas terras de Midian, onde Jetro era sacerdote. Eu quero dizer para você que vai ter momentos da vida em que você vai ter pouca água e pouco pão. Mas se você precisar atravessar um deserto inteirinho, você vai ter a companhia, meu Deus do céu, você vai ter a companhia dos santos te impulsionando e te direcionando nesse deserto para você bater no lugar certo, aonde ele já designou que você vai chegar. Oh, Deus! Oh, Jesus! Moisés fugido chegou em Midian. Enfrentou homens para preservar o direito das filhas de Jetro a usarem a água do poço que era do seu pai. Foi recebido naquela casa, depois de algum tempo se casou com uma das filhas de Jetro, se estabeleceu em Midian e passou a viver como midianita. Passou a cuidar do rebanho do seu sogro, passou a servir ao seu sogro como um filho, porque Jetro não tinha filhos homens. Então, naquela casa, ele foi recebido muito mais do que como um genro, como um filho. E nessa noite eu quero declarar que Deus está levantando um sacerdote, uma sacerdotisa para ser teu pai ou tua mãe na fé. Você que precisa de uma direção de Deus, você que precisa de um lugar para se estabelecer, para se fortalecer, para se recuperar do cansaço, do deserto, para se recuperar da travessia, para se recuperar da perseguição, para se recuperar da rejeição. Deus vai levantar um Jetro para cuidar de você. Deus vai levantar um Jetro para te ensinar quem é o Deus de Israel. Deus vai levantar um Jetro que vai abrir a porta da casa e vai te receber como filho, como uma filha. Deus vai preparar um Jetro para cuidar de você. Glórias a Deus. Porque Deus ainda levanta pais espirituais e mães espirituais na terra, homens e mulheres de Deus, que abrem a sua casa para receber aqueles que estão vindo cansados e feridos do deserto. Meu Deus. Oh, Jesus. 40 anos ele fica ali. Ele saiu do Egito com cerca de 40 anos e mais 40 anos ficou na terra de Midian, servindo ao seu sogro, esquecendo do tempo do Egito, deixando esse tempo para trás, aprendendo uma nova história, aprendendo quem era o Deus de Israel, aprendendo a pastorear ovelhas, aprendendo a pastorear um rebanho,
lidando com o temperamento desta ou daquela ovelha. Aleluia. E depois de 40 anos, ele estava pastoreando num dia normal. Quando ele de longe vê uma sarça. E a sarça estava queimando, mas a sarça não se consumia. Né? Oh, Depois Deus. de 40 anos pastoreando naquele deserto, naquele mesmo lugar, no pé do Sinai, Débora. Era a mesma visão todo dia. Oh, Não Jesus. tinha novidade. Era o mesmo sol, o mesmo céu, o mesmo rebanho, o mesmo lugar para as ovelhas pastarem. Não tinha novidade no ministério dele. Depois de 40 anos, ele olha e vê uma sarça queimando sem se consumir. Depois de 40 anos, novidade. Ó, Jesus está falando conosco. Pare Oh, de Deus. contar os anos. Pare de dizer para Deus, há tanto tempo eu te sirvo e não tenho novidade. Meu Pare de Deus. dizer para Deus, há quanto tempo, Senhor, o mesmo rebanho, a mesma igreja, o mesmo céu, o mesmo sol, não tem novidade. Jesus. Dá para o Senhor fazer algo novo? Pare de dizer isso para Deus. O dia da novidade é preparado por Ele, não por você. Meu Deus. Oh, O Pai. dia da novidade atende a um desígnio do céu e não ao seu desejo. Emiantui, narabá, minha fácia. Oh, Pai. Tu és lindo, Jesus. O teu anseio humano por novidade pode fazer você tirar o olho do rebanho. Porque quem está pastoreando tem que cuidar bem do rebanho, não pode tirar o olho do rebanho. Você não pode ficar preocupado em caçar novidade, você tem que estar preocupado em cuidar do rebanho. Meu No Deus. dia que Deus quiser trazer novidade, Ele vai colocar a novidade no alcance dos teus olhos, você não vai precisar procurar. É forte, Deus. Ele traz a novidade. Ele faz o novo acontecer. Aleluia. Era o mesmo lugar, mas naquele dia, naquele lugar, tinha uma sarça que não se consumia, apesar de estar queimando. E aqui eu já vou caminhando para o sinal. Eu creio, Ele Jesus. decide ir lá, olhar. E quando ele vai olhar, ele ouve uma voz que diz, ó Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar que tu pisa é terra santa. Sim. E ali o próprio Deus começa a falar com ele da sarça. E ali o Senhor faz uma convocação para Moisés. Aquele que escapou da morte, recém-nascido. Aquele que viveu na casa de Faraó, mas que saiu também do Egito debaixo de ameaça de morte. Teve ameaça de morte quando nasceu, teve ameaça de morte quando saiu do Egito. Mas nas duas vezes ele foi preservado. E ali o Senhor vai e convida ele, olha, eu preciso que você volte ao Egito. Porque o clamor do meu povo subiu a mim. E tu vais voltar ao Egito para livrar o meu povo da mão de Faraó. Oh, Deus. Oh, Isso é tão terrível. O Senhor diz para ele no versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo os filhos do Israel do Egito. Depois de 40 anos apacentando debaixo do mesmo céu, do mesmo lugar, as mesmas ovelhas, Deus, quando resolveu dar novidade, resolveu dar novidade de verdade. Aleluia! Só Deus faz isso. Não era só uma sarça. Era uma sarça, uma voz que ele nunca havia ouvido, um direcionamento, um propósito. Era agora o tempo de não mais pastorear ovelhas de 4 patas que comiam o pouco da vegetação que encontravam no caminho. Agora ele estava sendo convidado por Deus para buscar um rebanho de mais de 3 milhões de pessoas. Meu Deus! O desafio era muito grande e aí você está 40 anos vivendo naquela situação e aí você já não sabe se você dá conta da novidade.
Coisa linda. Oh, Deus. Recomeçar é viver um tempo novo. Sim. Recomeçar é receber uma novidade. Recomeçar é receber uma direção para viver um propósito divino que você nunca esperou. Aleluia. Porque quando a gente está numa trilha e a gente para, a gente sabe para onde a gente vai se a gente continuar na mesma trilha. É. Porém, quando há um propósito do céu e o céu te para num lugar para tratar você, quando o tempo do recomeço chega, você não sabe direito que caminho é esse que você vai andar, porque esse caminho não é teu, é do Senhor. Aleluia. Moisés até sabia mais ou menos como é que voltava para o Egito, 40 anos sem trilhar essa estrada. Mas eu acho que eu ainda lembro como é que eu chego lá. Porém, como é que eu chego agora? Porque eu saí de lá, príncipe do Egito, fugido. Com uma essência hebreia que ardia dentro de mim. Mas eu saí fugido. 40 anos que eu não volto para lá. Como é que eu volto agora? Quem sou eu agora voltando para o Egito? Porque agora ele não voltava para o Egito para ser o Moisés, o príncipe que fugiu. O convite agora era para voltar sendo Moisés, aquele que tinha um diferencial divino. Desde o ventre da mãe, que esse diferencial ia arrancar o povo de Deus da mão de Faraó. Oh, Jesus. Não era um príncipe que voltava. Não era um príncipe do Egito que voltava. Aleluia. Era um príncipe do Senhor que ia. Porque aquele Moisés que estava indo para o Egito nunca havia estado no Egito. O Moisés que chegou em Midian, esse sim já havia estado no Egito. Mas esse de 40 anos depois, esse nunca havia estado no Egito. Esse até sabia manejar a espada, mas agora era o homem mais manso da terra. Esse não se vestia mais com honras de um senhor, de um príncipe do Egito, mas esse agora se vestia com trajes simples e humildes de um pastor de ovelha. O projeto de Deus mudou quem Moisés era. E agora ele ia chegar no Egito não como aquele que saiu, mas ele ia chegar lá como outra pessoa, porque o recomeço te dá essa oportunidade. O recomeço te dá a oportunidade de ser alvo do propósito divino de tal forma que a transformação que acontece em você faz você voltar para lugares onde você esteve e nem ser reconhecido. Meu Deus. Ele voltava agora para o Egito, não como um príncipe do Egito, mas como um homem de Deus. Sim. Alguém que não tinha coroa, mas que tinha cajado. Aleluia. Oh, general de batalha. Alguém que não tinha riquezas e honrarias humanas, mas que era alvo de uma escolha divina. Tu és lindo, Senhor. E ele foi para fazer a palavra do Senhor se cumprir. E no capítulo 4, no versículo 18, ele diz: então foi-se Moisés e voltou para Jetro. Seu sogro lhe disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Isso é tão tremendo. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Jetro cuidava de Moisés até aquela hora e ensinou tudo o que Moisés sabia acerca do Deus de Israel. E na hora que ele falou: vou voltar para o Egito, para ver se os meus irmãos ainda vivem, ele falou: vá em paz. Porque quem sabe o tipo de liderança que exerceu, quem conhece o caráter cristão que foi formado no seu discípulo, não tem problema de liberar ele para ele seguir o propósito. Meu Deus, que é forte isso, Jesus.
Jetro não teve problema. Eu vou voltar no Egito para ver se os meus irmãos ainda vivem. Jetro sabia o caráter que havia sido formado, forjado em Moisés nos 40 anos do Egito. Ele confiou naquilo que Deus havia feito na vida de Moisés, debaixo do seu cajado, debaixo da sua autoridade. Ele falou, filho, vai em paz. Isso é tão tremendo, porque hoje em dia a gente vê tanto líder amarrando gente dentro de igreja. Sim, verdade. Não quer que cresça fora da sua sombra. Quando, na verdade, a gente é sombra para outra pessoa, porque o Senhor está semeando aquela pessoa debaixo da nossa cobertura, para que a nossa sombra a proteja e ela cresça em segurança. Aleluia. Mas se ela for uma árvore, gente, se aquilo que foi semeado debaixo da gente for uma planta de pequeno porte, pode até ser que ela alcance o limite da sua estatura e ainda continue debaixo da gente. Ok. Tem gente que deva plantar no nosso ministério e que vai acompanhar o nosso ministério até o fim dos nossos dias. Porque é alguém que tem uma estatura para ficar debaixo da nossa sombra de líder. Mas tem outros que é uma sementinha que chegou lá, mas dentro dessa sementinha tem um potencial para ser uma planta, uma árvore, da mesma estatura que a nossa ou até maior. Oh, Deus! E uma árvore maior, se crescer debaixo da minha sombra, quando ela alcançar a minha estatura e passar, ela vai quebrar os meus galhos, ela vai me causar dano. Nossa, é forte, hein? Oh, eu Deus! preciso perceber que é o tempo daquela árvore ser transplantada para um lugar largo, aonde ela possa crescer e crescer com liberdade, não causar dano para ninguém. Eu libero. Jetro, eu estou indo para o Egito. Vai em paz. Aprenda a liberar pessoas. Aprenda a entender que há tempo de transplante. Se você reconhecer que aquela árvore tem um potencial de crescimento tão grande quanto o seu, quanto maior que o seu, quando chegar o tempo do transplante, libera. Não enrosca os teus galhos no dela, não. Porque se ela for crescer demais, Deus vai transplantar ela, você gostando ou não. E se você entrelaçar os teus galhos nela para tentar reter ela, quando o Senhor transplantar, teus galhos vão se quebrar. É forte, Brasil! Isso é desnecessário, deixa aí, deixa crescer. Você não é a maior árvore, você é líder, mas você não é a maior árvore da terra. Todos nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Tem uma árvore que é maior. Não queira reter ninguém debaixo da sua sombra, porque já tem uma sombra que cobre todas as árvores. Oh, Deus! Jetro liberou. Moisés foi. E o Senhor diz para ele no caminho: vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. E eu encerro aqui, dizendo para você que nesse tempo de recomeço, porque ele ia recomeçar uma história no Egito. Agora, o tempo de Moisés no Egito não era mais aquele tempo do príncipe, é o tempo do servo. E ele ia recomeçar uma história no meio do seu povo, porque ele cresceu como homem de Deus fora do seu povo. Ele cresceu primeiro na casa de Faraó, como príncipe do Egito. Mas depois ele cresceu no deserto de Midian, aprendendo as coisas do Deus do seu povo, que também era o seu Deus, e coisas acerca do seu povo, mas ele não teve a experiência de recomeçar de onde ele foi tirado. Porque no dia que a mãe dele botou ele na cestinha e botou ele no Nilo, ele foi tirado do meio do seu povo. E agora Deus trazia ele de volta de Midian para o Egito, para que ele viesse de novo a ser enxertado no meio do seu povo, porque só dentro do seu povo ele poderia cumprir o próprio papel que Deus tinha para ele.
Deus tem o lugar específico e o povo específico para você recomeçar teu ministério. Glória a Deus. Não tema, simplesmente vá. Porque aonde Deus vai te plantar agora no meio do teu povo, se teve alguém em algum momento que queria te matar, já não está mais lá, porque Deus já tirou. É forte. Porque se Ele tem um tempo com você nesse lugar, Ele te faz retornar. E é nesse lugar que o teu ministério vai prosperar, que você vai ser enxertado novamente e vai exercer o papel de libertador que o Senhor te chamou. Viva o projeto de Deus. Receba o projeto de Deus de coração aberto e permita que ele se estabeleça, lance raízes em você e cresça. Porque quando você fizer isso, os meus olhos podem contemplar e os teus também contemplarão. 3 milhões de pessoas atravessando um mar vermelho aberto. Meu Deus, até injusto, simplesmente porque um dia você ouviu o chamado e decidiu atender e obedecer. Deus te abençoe. Oh, Jesus da glória! É forte, Brasil! Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia! Pastora, ora por esse povo que ficou conosco até agora, em nome de Jesus. Vamos orar e crer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar e nos levar a esses lugares que ele já no coração dele designou que a gente vai chegar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, Jesus, toma aí, Senhor. Paizinho, no nome de Jesus, eu quero te louvar por esta palavra. Peço que cada coração possa receber a porção a qual o Senhor separou desta palavra para ele. Que esta palavra não apenas seja separada, mas seja aplicada em cada mente, em cada coração. E que, Senhor, a nossa caminhada, a nossa jornada, quer seja, Senhor, pelos terrenos do Egito, quer seja nas terras de Midian, quer seja voltando ao lugar onde o Senhor designou que nós temos que voltar para cumprir propósito, mas, Senhor, que seja debaixo de direção, que seja debaixo de palavra. Em nome do teu filho amado. Que não seja, Pai, segundo o nosso coração, mas segundo o teu propósito divino. Aleluia. E que os nossos planos e projetos estejam aplainados e alinhados com os teus. Glória. Toma o teu povo, Senhor. Possamos ser o teu instrumento na terra para que milhões de pessoas possam atravessar o Mar Vermelho e tomar posse da sua terra prometida. Senhor, eu quero nesta noite, em nome de Jesus, te pedir que todo o poder de Faraó caia por terra. Que todo o poder dos espíritos de Faraó caia por terra no nome de Jesus. Que pessoas sejam libertas, Senhor, do poderio de Faraó nesta noite. Papaizinho amado. Que possam, Senhor, além de libertas, serem ensinadas, curadas, restauradas pelo teu Espírito em Midian. Que o Senhor prepare midiãs espirituais, Namantuia, Ndarrabandarravata, midiãs espirituais. Que o Senhor prepare Jetros para cuidar de pessoas que estão nessa live, precisando ser cuidadas e ensinadas acerca do Senhor. Aleluia! Para que no tempo devido elas ouçam a tua voz e caminhem segundo a tua direção para cumprir o teu propósito. Senhor, eu libero essa palavra sobre as pessoas que estão nessa live, sobre as suas casas e famílias, declarando, Senhor, que o poderio de Faraó caiu na vida delas e nas suas casas e em tudo que lhes é precioso, e que a tua vontade, o teu propósito, há de se acontecer e de se manifestar, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Oh, glória! Glória! Oh, Jesus! Glória a Deus, meus irmãos. Essa live já vai pro meu canal lá do YouTube. Então corre lá, dá uma força, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem mensagens lindíssimas assim como essa, irmãos. Você não pode ficar de fora. Eu vou salvar essa live já aqui no IGTV. Vai lá, como eu sempre costumo dizer, marca alguém que precisa ouvir essa palavra. Vai lá, deixa uma mensagem para nos encorajar a prosseguir, tanto a mim como a pastora Patrícia. Deixa uma mensagem de carinho, marca alguém. Fala lá o que você mais te impulsionou e que veio como uma flecha na tua alma, no teu coração, que Deus usou a pastora. Isso é bacana, irmãos.
Em nome de Jesus, nos impulsione a continuar, sabe? A prosseguir e fazer a obra do Senhor. Agora eu vou pedir a vocês que tirem um print, né? Tirem um print nosso, para ficar registrado. Que essa pastora abençoada passou pela conexão destino. Então nós vamos fazer aqui um coraçãozinho. Me marca ela, deixa uma mensagem, nós vamos repostar, né, pastora? Vamos sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Oi? Foi, né, gente? E aí, tiraram o print? Nos marca lá, me marca a pastora, deixa uma mensagem lá, nós vamos repostar. Deus é tremendo, Ele é fiel. E eu me sinto assim, agraciada e feliz nessa noite, porque o Senhor Ele tem sido fiel. Que o Senhor, pastora, continue abençoando rica e abundantemente com toda sorte de bênção. Ativa o teu ministério. E aonde você botar a planta dos teus pés e as tuas mãos, que venha prosperar. Continue sendo tu uma bênção. Continue tu avançando como uma flecha na aljava do Senhor. Eu recebi muito nessa noite. Eu creio que o povo de Deus recebeu também. Porque foi maná dos altos céus, irmãos. Foi tremendo. Eu já peguei a minha porção e já guardei a minha porção. E eu creio que vai ter testemunho. Eu creio sim. Eu creio, irmãos. Então, que Deus continue lhe abençoando, minha pastora amada. Eu quero agradecer a Deus porque você recebeu o convite com tanto carinho, com tanto amor e deixou a palavra aqui conosco. Irmãos, eu confesso que hoje foi uma batalha travada. Mas a vitória foi mais do que certa. Ela foi certíssima nessa noite, porque Deus é lindo, Ele é muito lindo. Eu agradeço o carinho de cada um de vocês, a cada um, irmãos. Missionária Débora Brasil. Um convite rapidinho. Sim. Sábado, gente, tem o Projeto Ruth. Você que é daqui do Rio de Janeiro, né? Eu vou estar ministrando a conferência Projeto Ruth, uma conferência que eu escrevi, né? Foram a 5 mãos, né? As minhas 2 mãos e as mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma palavra sobre cura, libertação, restauração e ativação e alinhamento espiritual e ministerial. O Projeto Ruth é uma conferência para mulheres. Vai ser ministrada aqui no Rio, na 2ª Igreja Batista da Pavuna. A Cib Pavuna, ela tem um perfil aqui no Instagram, tem perfil no YouTube. Vai ser de 3 da tarde às 9 da noite, das 15 às 21 horas, no próximo sábado. Uma palavra para curar e para impulsionar você em direção ao seu propósito. A inscrição é baixíssima. A igreja fez muito valor simbólico para que ninguém diga que não pôde participar por motivo financeiro. E olha, vai ter apostila, vai ter material para você anotar. Tudo isso que a Igreja Batista Pavuna, a 2ª Igreja Batista Pavuna, vai estar abençoando você que vai estar participando da conferência Projeto Ruth. Eu quero convidar você a você entrar no meu perfil, me perguntar aqui no direct como é que você pode participar, ou entrar no perfil da Cib Pavuna e dar uma olhadinha, porque está anunciado também lá a conferência. No próximo sábado vai ser um tempo precioso. E você do Rio de Janeiro, por favor, vem estar comigo. E você que não é do Rio, começa a orar para Jesus abrir porta no Brasil todo, no mundo todo, que é onde chamarem a gente para ministrar a conferência Projeto Ruth. Certamente irei, em nome de Jesus, atendendo ao chamado do meu Senhor, viu? Um beijo, quem puder estar comigo vai ser bênção. Obrigada, amiga. Coisa linda, coisa linda. Deus é tremendo, né, irmãos? Verdadeiramente são conexões, que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, você que está interessado, vai lá, procura a pastora no direct. Enfim, irmãos, juntas, aliançadas na conexão destino. Vai lá, você que não segue a pastora, segue, porque também ela é benção, ela tem também as lives do Rema, né, as devocionais Rema. E nós estamos aí, fazendo a obra no reino dos céus. Em tempo de pandemia, nós temos feito diferença. A pandemia não tem nos paralisado. Então, isso é tremendo, isso é maravilhoso.
Quero agradecer a cada um de vocês, pastor Marcelo, que estava entre nós, o meu esposo, pastor Severino Lima, também estava entre nós, só ficou quietinho aí, mas ficou recebendo de Deus. E cada um de vocês, né, que estão sempre aqui conosco, eu não tenho palavra para agradecer. Vocês abrilhantam a conexão. Amanhã nós temos conexão com a pastora Débora Moura, vai ser forte também, às 21 horas, irmãos. E até quarta-feira nós temos live, eu conto com cada um de vocês. Pastora amada, Deus continue lhe honrando nesse projeto lindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue sendo flecha na aljava de Deus. Amém, queridos? Amém. Beijo, minha pastora amada. Beijo, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã às 21 horas. Conexão Destino. Beijo!